Vamos começar a falar agora então do processo de seleção, do processo de admissão. Finalizamos o processo de seleção e vamos fazer então a parte de admissão. Como eu já falei, e agora eu assino embaixo, a empresa não poderá, em hipótese alguma, utilizar de mão de obra de um colaborador se este não estiver vinculado a ela de alguma forma. Primeiramente, eu preciso estar com todos os documentos pedidos em mãos para que eu possa iniciar o trabalho dentro de uma organização. Eu preciso ter o registro em carteira, que é o vínculo que me mostra como colaborador daquela empresa. O Brasil é um país regido por leis e não é interessante que pessoas físicas ou jurídicas deixem de cumpri-las. As leis pertencem às esferas estaduais ou municipais. Nós vamos falar bastante sobre a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, onde fala que o Brasil ele é um dos países que tem mais leis, embora nem todas cumpridas, outras trabalhamos por debaixo dos panos, mas se de repente a Delegacia do Trabalho, o Ministério do Trabalho pega, com certeza é multa na certa. Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu em uma empresa que eu trabalhei. Nós tínhamos um colaborador, ele não tinha registro, é que faz tanto tempo, deixa eu ver se eu lembro bem como era a história. Ele não tinha registro porque ele estava recebendo o seguro-desemprego de uma outra empresa. E como ele era uma pessoa que trabalhava bem na parte de caixa, uma pessoa comunicativa, simpática, então a empresa abriu essa exceção para que ele pudesse receber o seguro-desemprego e assim que terminasse, a empresa então o admitiria via carteira, né? E um belo dia chegou lá o pessoal que faz o processo de analisar se a empresa está em dia do Ministério do Trabalho. E o que eles fazem quando eles chegam na empresa? Eles pedem o livro de registro e analisa se tem 10 funcionários, então ele vai contar se a empresa tem 10 funcionários lá dentro. Ah, mas a empresa não tem 10 funcionários, a empresa tem 8. Onde que estão os outros 2? Ah, tá de folga. Então me mostra lá o banco de horas na qual hoje era dia de folga deles. Ah, tá de férias. Então me mostra lá que a carteira dele tá mostrando que ele tá no período concessivo. Mas vamos falar o oposto. A empresa tem registrado 10 colaboradores e quando eles vão contar tem 11. Opa, tem um sem registro. E aí o que aconteceu? Cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo. Então, a hora que começou a ter esse Ministério do Trabalho nas empresas, então uma avisa a outra. E aí falaram pro menino, a gente não sabe se vai vir aqui ou não, mas fica meio esperto. Se a gente der um toque, você foge para algum lugar. E realmente foi o que aconteceu, gente. Quando o Ministério do Trabalho entrou dentro da organização, o coitadinho foi se esconder dentro da lata de lixo. Porque eles analisam estoque, eles olham cozinha, eles olham a área aberta para ver se não tem ninguém dentro da organização escondida por não ter registro. Mas data de lixo é algo que eles não analisam. Então, como fala que se tiver funcionário que não esteja vinculado à empresa, com certeza acaba levando multa. Com relação a trabalho, tomamos como ponto de partida Consolidação Federal. Deixa eu pôr isso para cá. CLT, chamado de Consolidação das Leis do Trabalho. Com grande amparo ao trabalhador comum, conhecido como seletista,
aquele que tem vínculo empregatício, que trabalha com carteira de trabalho e previdência social. Então, a CLT, que é o que eu acabei de falar para vocês, nós temos um livro desse dentro da sala de aula. Ele não é um livro atualizado. Por quê? Porque se nós pegarmos ele, nós vamos perceber que existe 2.000 leis. Dessas 2.000 leis, 20 leis mudaram. Então, não compensa eu comprar um novo livro por causa de 20 leis. Eu faço uma ênfase em uma folha e coloco lá, né, grampeado no livro. Acaba ficando muito mais barato. Então, nós vamos ver bastante a CLT, o que a lei fala, inclusive que é um grande amparo ao trabalhador. Ela veio para nos ajudar, para nos orientar, mas somente quem tem vínculo empregatício, quem tem carteira assinada e paga o INSS. Autônomo, pessoas que trabalham por conta própria, que não tem esse vínculo com a CLT, ela não tem como garantir o direito que existe dentro dessa consolidação. Há outros tipos de funcionários que têm regulamentações regidas por outras normas trabalhistas. Por exemplo, um profissional autônomo, um servidor público. Nós vamos trabalhar com a nossa CLT, empresa privada, empresa particular. Mas existe regulamentações trabalhistas que regem pessoas que são autônomas, que são profissionais liberais. Existem leis que regem pessoas concursadas, que nós chamamos de servidores públicos. Todo o processo de admissão deve ser formalizado. De que forma? Contrato. A empresa e o trabalhador firmam um acordo entre si, no qual o trabalhador exercerá uma atividade dentro da organização em troca de uma remuneração. Por isso que tem que ser feito o contrato, tá? Porque no contrato eu vai estar colocando quantas horas eu vou trabalhar, qual é o setor que eu vou trabalhar, qual é o meu salário e dentre outras coisas. Mas precisa ter ciência que ninguém está trabalhando de graça, que eu estou dando o meu trabalho e em troca disso a organização está pagando o meu salário. Após o processo seletivo, o futuro empregado deverá receber a lista de documentação, a qual o mesmo deverá providenciar e trazer para o RH, para que possa ser gerado o contrato de trabalho e registro na carteira, que nós falamos lá anteriormente, que realmente eu preciso ter toda essa documentação para que eu inicie o meu trabalho dentro da organização. Eu preciso, então, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, homens, certificado de reservista, fotos. Gente, não é foto que você pega do Facebook, corta e leva. Não é foto que você foi na balada, corta e leva. Realmente é foto 3x4. Certidão de casamento, se casado. Certidão de nascimento dos filhos até 21 anos, se forem estudantes, até 24 anos. Filhos inválidos, independente da idade. Caderneta de vacinação de filhos até 7 anos. Eu achei que tinha mais alguma coisa, não tem. Eu acho que tem sim, gente, mas eu acabei esquecendo de pegar. Pede comprovante de CNH, se tiver, certificados, diplomas, certificados, para que possa constar que você tem determinados cursos, comprovante de residência. Algumas empresas, elas pedem antecedentes criminais. Quando não pede, algumas empresas conseguem consultar. Algumas outras empresas pedem, fazem, na verdade, consulta SPC, para ver se você não tem o nome negativado. Não sei dizer para vocês se eu acho certo consultar ou se eu não acho. Eu acho que tudo depende da função que a pessoa vai trabalhar. Mas que todo mundo merece uma chance de poder se ativar novamente aí no mercado de trabalho.